Olá pessoal, hoje a gente vai falar de uma queixa da grande maioria das pacientes que vêm aqui no consultório, quando a questão é a plástica mamária, que é a flacidez dos seios, a queda dos seios. Vamos entender um pouquinho por que isso acontece, qual a causa dessa queda e o que é que a gente tem para resolver esse problema. A queda mamária, o termo na verdade é pitose mamária, a queda, a flacidez, ela é detectada quando a gente examina a paciente, então não é uma coisa assim, eu acho que eu tenho flacidez, não. No exame físico, a gente detecta o grau de flacidez, se é uma flacidez mínima, se é uma flacidez que a gente chama pseudoflacidez, se é uma flacidez grau 2 e grau 3, em que os procedimentos já são outros, né? Então, quando a gente discute a queda mamária, a flacidez com a paciente, a gente também estabelece o plano de tratamento, que pode ser só uma prótese simples, que vai volumizar aquela flacidez mínima ou ausente, ou a mastopexia com prótese ou sem prótese, que vai corrigir a flacidez grau 2, grau 3, ou que a gente chama flacidez moderada ou flacidez severa. O que não é para acontecer é corrigir o grau de flacidez mais acentuado somente com a colocação da prótese. Teremos grandes problemas. Com certeza serão seios grandes e caídos. A mulher brasileira ela não aceita a queda que a mulher americana, por exemplo, aceita. Então a questão cultural ela também deve ser levada em conta quando se define o procedimento cirúrgico. Mas o que é que causa a flacidez, né? A flacidez mamária ela tem o cunho em menor proporção genético, que são aquelas pacientes já super jovens, 18, 17 anos, ainda na puberdade, já com alterações do aspecto mamário, com queda precoce, né? Geralmente isso envolve pele, né? Pele muito estriada, pele sem sustentação e elasticidade, invariavelmente vai ter queda, e isso tem um cunho genético importante. E também tem as pacientes do cunho genético que tem alteração da glândula mamária, geralmente não tem uma glândula mamária muito firme, substituída por gordura já precocemente, e o tecido gorduroso no seio ele não tem sustentação alguma, e aí acontece a queda do seio precocemente. O segundo caso, que é o mais comum, mais fácil de acontecer, são as alterações mamárias após a amamentação e gestação. É a história comum de toda mulher. Tinha um seio bonito, tinha um seio firme, depois que amamentou, doutor Tiago, eles foram embora e caíram. Elas falam desse jeito, na verdade. E o que acontece, na verdade, o que elas dizem é o correto. Quando ocorre a amamentação, as alterações hormonais no local, nos seios, fazem a maturação completa do tecido mamário. O que é isso? O tecido ele serviu para aquela função de amamentação e no processo de recuperação ele é substituído por um tecido gorduroso. Então a glândula mamária, que era firme e densa, ela foi substituída em grande parte por gordura. Gordura, mais uma vez, não tem sustentação. O seio diminui e cai. Então, quando a gente estabelece o exame físico e a causa do problema, a gente vai pro tratamento. E quando a gente fala de tratamento, a gente está falando para correção da flacidez leve ou a pseudoflacidez, somente a colocação de prótese. Ela preenche aquele volume, aquela flacidez mínima, trazendo um contorno adequado, uma projeção boa para o seio. Passou desse grau de flacidez, invariavelmente a gente precisa fazer a mastopexia. A cirurgia para quem tem flacidez é o tratamento da pele, né? E isso pode ser feito com prótese, que é a grande maioria das vezes, ou sem prótese, quando a paciente geralmente é jovem, são aquelas pacientes geralmente de cunho genético, que tem ainda uma glândula um pouco firme, que a gente consegue moldar o seio sem o uso da prótese. E eu gosto sempre de pontuar o seguinte, quando a gente trabalha longo prazo,
as cirurgias com o uso do implante de silicone, isso não sou eu que estou dizendo, isso são trabalhos publicados, eles têm um índice de satisfação no longo prazo muito maior, tá certo? Então isso é uma dica importante, eu sempre converso sobre isso no consultório, o desejo da paciente, os objetivos de longo prazo e o que a gente espera de uma cirurgia dessa. A partir daí, a gente define o plano de tratamento. Por exemplo, é uma cirurgia que a gente não pode pensar em implantes muito grandes, porque, como eu já disse, a cirurgia é de correção da flacidez mamária, tá certo? Então a gente tem que moldar a pele e colocar um implante para trazer contorno para o seio, o colo, o desenho melhor, tá ok? Essa é a dica que eu dou. Quando você tiver alguma indicação de fazer uma mastopexia, converse bastante com o seu cirurgião plástico, porque é a cirurgia de maior detalhe na cirurgia plástica, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários ou no link na página principal do meu Instagram, você fala com o nosso relacionamento.